Fala galera, curtindo aqui o Varanda Futebol Debate, um grande abraço para você, direto do estádio do Morumbi. Que vergonha, que fracasso o Santos Futebol Clube hoje aqui contra o Vasco da Gama. O Vasco que não vencia há 5 partidas, venceu o Santos de goleada por 6-0 no estádio do Morumbi. Realmente um dos maiores vexames da história do Santos. Nos últimos 50 anos, o Santos Futebol Clube, como mandante, perde de 6-0 por 2 vezes. Contra o Palmeiras em 1996, aquele Palmeiras dos 100 gols, e agora aqui no Morumbi, para um público de 54 mil torcedores. E olha, foi um verdadeiro desastre. A verdade é essa, o Kleber Xavier está demitido. Falar do jogo, eu acho que eu nem preciso muito entrar em detalhes do que aconteceu aqui. Um Santos sem marcação nenhuma no meio-campo. De um lado nós tínhamos um Vasco que tem um treinador, que é o Fernando Diniz. Você pode discutir se o Fernando Diniz é o treinador que joga no estilo mais adequado, se o Fernando Diniz é o melhor treinador na sua opinião, mas o Fernando Diniz é um treinador, é um cara que é estudioso, que com toda certeza observou esse Santos Futebol Clube e jogou de acordo com o seu adversário. E do outro lado nós tínhamos o Kleber Xavier, que não tinha a menor condição de comandar um time da grandeza do Santos. E deu no que deu. Marcelo Teixeira não teve convicção, o Kleber já deveria ter deixado o Santos na pausa para o Mundial de Clubes, o Santos não fez aquilo que deveria ter feito. A contratação do Kleber foi absurda por parte do Santos Futebol Clube, absolutamente absurdo o Santos ter contratado o Kleber Xavier naquele momento. Ninguém entende até hoje como que o Santos chegou ao nome do Kleber e agora o Kleber está demitido. Precisou o Santos ser humilhado, né, em frente ao seu torcedor para que o Santos pudesse fazer aquilo que o mundo já sabia que teria que ser feito. Então tá aí o Santos agora sem treinador, o Santos emocionalmente abalado. O torcedor do Santos que veio ao Morumbi na expectativa de ver o Neymar, viu um verdadeiro show do Felipe Coutinho e de outros jogadores do Vasco. Tietê, com idade mais avançada, tomou conta do meio-campo. Difícil escolher quem foi o pior jogador do Santos. Hoje, até pela primeira vez na história do canal, nós não demos notas para os jogadores do Santos, porque, claro, que depois de uma atuação pífia, como essa que vimos aqui, é fácil dizer que todos merecem 0, mas o Santos Futebol Clube realmente preocupou demais hoje aqui no Morumbi, né? A gente olha esse elenco de jogadores e a gente não consegue ver uma forma de sair desse buraco que o Santos se encontra há algum tempo, né? O Santos há muitos anos tem ficado nesse buraco, deixando o seu torcedor triste. Hoje, quantas e quantas crianças vieram ao Morumbi pela primeira vez? Quantos e quantos hoje trouxeram aqui as suas namoradas, as suas esposas pela primeira vez, né? A mãe do Jordão fez hoje aqui a sua primeira partida como torcedora do Santos no estádio, né? Então, era um jogo que era para o Santos fazer uma bonita festa. Era um jogo para o Santos fazer aqui o seu torcedor feliz, né? Tava tudo montado, o palco excelente, o gramado bom, o adversário ideal, que era o Vasco da Gama, um time que não vencia ninguém há 5 jogos, brigando contra o rebaixamento, né? O Morumbi lotado, tudo pronto e preparado, só faltava o Santos fazer a parte dele. O que fez o Santos? Fez uma das maiores vergonhas e vexames da sua história. Então, de quem que é a responsabilidade do momento do Santos Futebol Clube? É claro que é da diretoria. É claro que é do Marcelo Teixeira, que ontem na quadra da torcida jovem, nos momentos finais, né, cantou de galo. Bateu no peito, disse ali para quem estava ouvindo na quadra ou até mesmo na transmissão do Varanda que o Santos precisa dele, que ele é importante para o Santos. Marcelo, pelo contrário, você nunca fez bem ao Santos Futebol Clube. Marcelo Teixeira tem a maior rejeição que eu já vi
de um presidente do Santos Futebol Clube. O torcedor do Santos, eu não sei por qual motivo, colocou o Marcelo Teixeira de novo no cargo de presidente do clube. Porque todo mundo já conhece o Marcelo. Todo mundo já conhece, inclusive, as pessoas que estão ao redor do Marcelo. E agora é isso, né? Vamos ficar aí mais um ano e meio, né? Um ano e meio, de alguma forma se arrastando, seja no Campeonato Brasileiro ou em outras competições. Torcer para que o Santos daqui a um ano e meio ainda esteja em pé, ainda seja um clube vivo no futebol brasileiro, porque a dívida do Santos já beira R$1 bilhão. O Santos Futebol Clube hoje não tem um time, não tem um treinador, né? E não se salva praticamente nada. É uma grande vergonha o que vimos aqui no Morumbi. Estamos envergonhados, estamos tristes e, acima de tudo, preocupados. Porque o Kleber Xavier está demitido. Resolvemos uma parte do problema, mas faltam outras partes tão importantes como a saída do Kleber Xavier. Quem será o treinador? A comissão técnica do Santos acabou sendo mantida pelas palavras do Alexandre Matos. Fica o Matheus Bach, que é o filho do Tite, fica o Fábio Maceredian. Será que o Adenor Bach será o novo treinador do Santos? O Tite já tem aparecido em alguns eventos, parece que emocionalmente tem evoluído, mas será que o Tite vai ser convencido por Alexandre Matos para aceitar o Santos? Sampaoli, que muitos diziam que estava certo com o Santos, eu particularmente não acredito que o Sampaoli aceitaria o Santos nesse momento, nesse cenário tão complicado. Até poderia aceitar, mas o Santos teria que pagar rios de dinheiro para ter Sampaoli aqui. O mesmo acontece com Juan Pablo Vojvoda. Pode até aceitar uma proposta do Santos, mas com toda certeza vai fazer o maior contrato da vida dele caso venha treinar o Santos. E aí você vai para outros nomes, como Vanderlei Luxemburgo, que já foi convidado pelo Marcelo em outra oportunidade. Se fala até no Matheus Bach, que é o auxiliar. Eu não acredito, seria realmente um absurdo ainda maior. Você, depois de Caixinha, César Sampaio, Xavier, você contratar ou efetivar um treinador como o Matheus Bach, que também não tem histórico, não tem currículo. Então a situação do Santos é muito delicada. O Santos, que mesmo estando fora da zona de rebaixamento, emocionalmente o Santos hoje aqui foi virtualmente rebaixado. A verdade é essa. É que tem muitos jogos, temos aí mais 18 partidas, 19 com a partida que resta contra o Palmeiras, que o Santos precisa disputar contra o Palmeiras, né? Partida adiada referente ao primeiro turno. São 19 jogos pela frente. E o Santos mostra uma fragilidade muito grande em termos de elenco. Faltam 15 dias para fechar a janela. O Santos não tem dinheiro para contratar. Da laranja que temos na janela, o suco já não existe mais. Só existe o bagaço da laranja. Ou seja, você não tem dinheiro, você não tem peças para contratar no mercado, você não tem muitas vezes competência por parte das pessoas que dirigem um clube, e você tem um elenco mal montado, você tem um Neymar Júnior muito abaixo daquilo que se esperava dele. Neymar hoje foi uma vergonha aqui no Morumbi, né? Não conseguiu jogar nem 10% daquilo que se espera dele, e para quem veio ver o Neymar Júnior, viu Felipe Coutinho deitar e rolar no estádio do Morumbi. A situação do Santos intriga o torcedor, e parabenizar aqui somente aquele que veio ao estádio do Morumbi, mais de 54 mil torcedores que infelizmente não mereciam ter passado por isso que passaram aqui, tá certo? Vamos juntos acompanhar os próximos passos que serão dados pela diretoria do Santos. Eu acredito que o nome que deve ser tentado pela diretoria no primeiro momento é o Tite. O Santos pode até voltar a conversar com o Sampaoli, mas eu confesso que não acredito que o Sampaoli aceitará o Santos nesse cenário, sem tempo para treinar e, mais do que isso, né? Sem possibilidade de contratar jogadores que possam mudar a história. Sampaoli muito provavelmente vai optar por descansar e escolher uma proposta melhor mais à frente. Tá bom?
É isso, meus amigos varandeiros, um grande abraço para todos vocês. Neymar levou o terceiro cartão amarelo, está fora da partida contra o Bahia na Arena Fonte Nova no próximo final de semana. É isso, meus amigos, um grande abraço, valeu, galera. Tchau!